Porque... Me permita interrompê-lo, nós vamos ao vivo para Brasília, porque neste momento o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, fala agora à imprensa depois de uma reunião com a bancada do MDB e ele inclusive está recebendo o apoio dessa bancada. A gente vai acompanhar algumas falas do senador Rodrigo Pacheco agora aqui no 3 em 1, ao vivo na Jovem Pan News. Brasília fervendo com a eleição do Senado Federal de amanhã. A continuidade de um trabalho no Senado produtivo, eficaz, que atenda às respostas que a sociedade brasileira precisa na área de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança, de desenvolvimento do Brasil, mas de maneira muito especial uma unidade do MDB com o PSD e outros tantos partidos que já se manifestaram favoráveis à nossa recondução na defesa da democracia brasileira, na defesa do Estado de Direito, da harmonia entre os poderes, da separação e da independência desses poderes que haverão de ser harmônicos. Então, eu recebo com muita alegria, com muita satisfação e com uma enorme responsabilidade esse apoio do MDB, que presidiu por diversas vezes esta casa em momentos difíceis da nação e que agora se rende esse apoio a um candidato do PSD, à nossa recondução, de fato, nessa frente ampla e democrática a favor do Brasil, no âmbito do Senado Federal. O MDB, que além de sua história no Senado e no Brasil, tem uma bancada atual, não só quantitativa em termos representativos de quantidade de senadores, mas de muita qualidade. Senadores muito preparados, qualificados, que haverão de contribuir para esse momento que nós estamos vivendo e que a gente precisa de pacificação, de respeito, de responsabilidade e não de revanchismo, de ódio, de intolerância, de divisão. Então essa unidade e essa frente ampla que nós estamos formando com diversos partidos representará a vitória amanhã da nossa recondução à presidência do Senado e, naturalmente, representará nos próximos 2 anos um esteio de estabilidade, de diálogo, de cooperação com os demais poderes, obviamente sempre resguardada a independência que há de ser uma garantia da boa relação entre os poderes, a independência do poder legislativo, algo do qual eu não abro mão definitivamente. Então, muito obrigado ao MDB, aos seus senadores, ao líder Eduardo Braga, ao presidente Baleia Rossi. Estaremos unidos a favor da democracia brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, nós acompanhamos ao vivo a coletiva de imprensa da bancada do MDB no Senado Federal, ao lado de Rodrigo Pacheco, presidente da casa, candidato à reeleição. E agora nós temos aí, então, MDB oficialmente apoiando a candidatura do candidato do PSD, Rodrigo Pacheco, candidato à reeleição. Senhores, segundo as minhas contas aqui, Serrão, vou passar a palavra para você, mas a gente está mais ou menos com algo em torno aí de uma eleição de Rodrigo Pacheco baseado em 50 até 55 votos, pelas minhas contas aqui. Esse reforço do MDB é algo relevante. Sim, relevante. Então vamos aguardar a conta final, vamos ver o tamanho ou não das traições nessa eleição. Rodrigo Pacheco fez um discurso muito bacana. O cara que, quando foi deputado, votou no impeachment da Dilma, aquele que o Lula disse que outro dia era golpe. Bacana. E o ex-presidente Michel Temer, que representa uma parte do MDB, não está no Brasil. Providencialmente deu uma viajada para não estar no meio dessa confusão. Bacana, então é interessante, vamos ver como é que fica isso aí. Para fechar só a questão do Lula. Lula é um sem casa, Lula é um sem palácio, mas é um com hotel. Agora, vamos fazer uma reflexão? Não seria mais barato, muito mais barato, o presidente da República morar num hotel ou numa casa alugada do que morar nesses palácios cuja manutenção é caríssima? O presidente da República ainda tem uma outra residência oficial, que é a Granja do Torto. Então, lugar para o cara morar tem muito. Lugar para o cara morar gastando dinheiro público é uma farra, está sobrando. Brasília foi feito para isso. Mas será que não estava na hora do brasileiro se livrar um pouco dessa mentalidade do império? Vamos morar no palácio? Quem mora em palácio é princesa, né? Vamos parar com isso. Muito bem. Pipera, eu estou vendo aqui a composição das bancadas em relação a essa eleição de amanhã. Nós estamos falando, então, de uma bancada do MDB com 10 senadores, né? A terceira maior bancada só perde para a União Brasil e para o próprio partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Paulo, agora no Senado, com essas últimas mudanças desses últimos dias aqui,
me parece que o PSD passou a ser a maior bancada com 14 senadores. Perfeito. A última adesão foi a da Mara Gabrilli, né? Agora, é muito difícil a gente imaginar, assim, qualquer uma dessas grandes bancadas que você citou, PL, PSD, MDB, o próprio PT e tal, o PP, todo mundo votar de forma, assim, as bancadas votarem sem nenhum tipo de defecção, sem nenhum tipo de traição, né? Eu acho que Rodrigo Pacheco, até brinquei aqui, alguém me pediu um palpite, falou, ele ganha com uns 12 votos de diferença e tal, mas eu acho que é muito improvável que você não tenha traições aí de lado a lado. Agora, a situação, obviamente, no Senado é uma situação bem diferente, meu querido Vilela, da Câmara, né? Na Câmara a gente deve ter aí uma disputa para verificar se Arthur Lira consegue chegar nos 500 votos. Exatamente. A disputa na Câmara é para ver se ele vai bater o recorde de ser o candidato mais votado da história. Porque lá realmente você tem o único nome que tem se colocado aí de Chico Alencar, ele é ali só para que haja minimamente um debate, porque Chico Alencar, quando muito, vai ter os votos ali do PSOL. Né? Então, realmente, na Câmara dos Deputados, Lira foi muito hábil. Lira costurou para a mesma base de apoio PL, PT, então ele pegou os dois lados que polarizam a política no momento, polarizaram o processo eleitoral e trouxe para a mesma coalizão. Então, veja que Lira foi muito hábil nesse sentido, coisa que Pacheco, nos últimos tempos, ele perdeu um pouco de tração. Então, Pacheco, ele é aquele time de futebol que joga em casa, né? Ele tem a obrigação de vencer. Agora, pode ser que tome ali alguma reviravolta durante o processo eleitoral e, como bem disse o Serrão, se ele não ganhar no primeiro turno, ele não ganha mais não.